estudantes do Dever em Casa na TV! Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula da disciplina de Geografia, voltada para o primeiro ciclo da EJA. Na aula de hoje, vamos entender melhor juntos o que é a desigualdade social. Tenho certeza que esse é o assunto que vocês vão se identificar e se interessar. Não deixem de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. Isso é importante para sabermos que vocês estão assistindo a nossa aula, beleza? Agora, uma informação para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Essa aula é da disciplina de Geografia, voltada para as turmas de primeiro ciclo da EJA. Nosso eixo temático é Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem é reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo específico é obter noções sobre o que é a desigualdade social e as classes sociais. Bom, na aula de hoje, vamos juntos compreender um pouco mais sobre as classes sociais e a desigualdade social. Vocês já devem ter escutado alguém falando essas palavras, não é mesmo? Talvez naquele momento você não sabia bem o que classes sociais significavam, mas agora vamos descomplicar esse conceito e aprender mais sobre isso. Mas afinal, você sabe o que é desigualdade social? A desigualdade social é basicamente a desigualdade entre as pessoas. A desigualdade social é um processo de diferenciação das pessoas de acordo com aspectos definidos na sociedade. A desigualdade social também está presente em praticamente todos os países do mundo, e ela está relacionada a características ligadas à sociedade vigente, pois cada sociedade determina os seus desiguais por características como renda, cor, gênero, crença ou outras características da sociedade. É fácil perceber a desigualdade social na sociedade em que você vive. É só reparar que algumas pessoas têm privilégios na sociedade e outras não. Observem essa notícia do jornal online Folha Vitória. Essa notícia é de 2021, mas os dados não mudam tanto, não é mesmo? 1 em cada 5 pessoas no estado do Espírito Santo vive com um pouco mais de R$ 400 por mês, diz pesquisa. E aí, esse foi um levantamento feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Mas percebam como isso é atual. Mas por que será que isso acontece? Isso acontece porque as sociedades são divididas em classes sociais. Algumas classes sociais têm um poder aquisitivo maior, o que quer dizer que elas têm mais dinheiro e, por consequência, maior acesso a todas as outras coisas, como lazer, saúde e educação. Já existem classes sociais que têm um poder aquisitivo muito baixo, que quer dizer que essas pessoas têm menos condições de comprar coisas e de ir a lugares. Essa imagem exemplifica isso. Percebam só, os ricos são uma quantia bem menorzinha, mas olha como eles têm dinheiro. Já os pobres são uma quantidade de pessoas bem maior e eles não têm quase poder aquisitivo nenhum. Mas se voltarmos no tempo, lá para a época dos faraós, no continente africano, no Egito Antigo, na época das pirâmides, a sociedade já era dividida. Observem essas imagens. Nela tem a representação de como era a sociedade no Egito Antigo. Vamos juntos observar com atenção essa imagem. Pirâmide social do Egito. O faraó ficava no topo da pirâmide social, porque era ele quem mandava. Um pouco abaixo ficavam os nobres e os sacerdotes, porque eles tinham conhecimento, e conhecimento também gera poder. Um pouco abaixo, os soldados, porque eles tinham um poder de luta, eles tinham um poder físico, de embate, por isso eles estavam um pouco abaixo dos nobres e sacerdotes. Depois os escribas, que também detinham um poder de conhecimento. Depois os comerciantes com poder aquisitivo, artesãos, camponeses, e na base da pirâmide, com o menor poder aquisitivo, com o menor poder social, ficavam os escravos. Já na Índia, na antiguidade, a sociedade era dividida por castas.
Essas castas estavam relacionadas com a profissão das pessoas, com o acesso à educação delas, com a oportunidade de acesso e até permanência nos lugares. E aí, os que estavam no topo dessa pirâmide eram os sacerdotes. Observem só, os Brahmin, eles eram os sacerdotes daquela época. Depois, os guerreiros e os políticos, que eram chamados de Kashtra. E um pouquinho abaixo ficavam os comerciantes, que eram conhecidos como Vaishya. Um pouco mais abaixo, os Sudras e os Dalits, que eram pessoas com uma classe social mais baixa. Eles eram menos considerados na sociedade. Por exemplo, as pessoas que eram da casta Dalit, que era considerada a classe social mais baixa, não podiam entrar em alguns lugares, como por exemplo os templos, porque eles eram considerados sujos e impuros. Na Índia Antiga, as pessoas tinham que viver a vida inteira de acordo com a sua casta, e isso se prendia a um padrão de vida familiar que não mudava nunca. As nomenclaturas das castas ainda hoje são usadas na Índia, mas não têm mais a força que tinham antigamente, e isso não atrapalha a vida delas hoje como atrapalhava na antiguidade. E com o avanço do capitalismo na sociedade, as classes sociais passaram a existir com esse nome, e dividindo o mundo entre as pessoas que têm muito dinheiro e as que têm pouco dinheiro, e também as que não têm quase nada de dinheiro. Mas o que é capitalismo? O capitalismo é um sistema que pensa no lucro e no acúmulo de dinheiro e bens, ou seja, de capital, na mão de algumas poucas pessoas. O capitalismo é um sistema fundamentado no dinheiro, no capital, onde o interesse é obter o maior lucro na venda de produtos ou serviços. E a sociedade capitalista é dividida em classes sociais, onde uns têm mais dinheiro, terras, terrenos, que são os donos de empresas, indústrias, e outros têm menos dinheiro para ter os seus salários, vendem o seu tempo e serviço em troca da remuneração. Dessa forma, a maior parte do dinheiro está na mão de poucas pessoas. Bom, mas como isso afeta a nossa vida no dia a dia? As pessoas que estão nas classes sociais mais baixas acabam tendo uma condição de vida mais difícil se comparado às pessoas que têm uma condição mais elevada com mais dinheiro. Isso reflete nas moradias, no acesso à educação, saúde, transporte e até no saneamento básico. Um exemplo prático é: alguns bairros da região da Grande Vitória têm rede de tratamento de esgoto e outros bairros jogam seu esgoto na rede fluvial, através de ligações clandestinas. Em alguns bairros, tem praticamente todas as ruas calçadas e asfaltadas, enquanto outros bairros têm ruas de terra, que quando chove se transformam em ruas de lama, o que atrapalha muito o deslocamento das pessoas. O transporte público é outro exemplo. Enquanto existem bairros que passam 5 linhas de ônibus ou mais, existem bairros que só passa uma, e só passa de hora em hora. Nós vivemos em um país muito desigual, como percebemos ao observar essa imagem. Enquanto uns têm muito dinheiro, outros não têm quase nada. E aí, pode parecer coisas bobas às vezes, mas enquanto alguns bairros têm uma população com maior poder aquisitivo e tem um monte de creches, existem outros bairros em que essa quantidade de creches não é suficiente para a quantidade de crianças que residem nos bairros. E isso implica no acesso à escolarização dessas pessoas, pois reflete nas escolas de ensino fundamental e médio também. Além disso, reflete no poder aquisitivo das famílias, pois tem muitas famílias em que as mulheres deixam de trabalhar fora para poderem cuidar dos filhos. Quando elas têm a oportunidade de deixar os filhos na escola, em escolas de tempo integral de preferência, essas mulheres podem sair de casa para trabalhar e ajudar na renda da família. Ter um local seguro para deixar os filhos oportuniza a muitas famílias os momentos de exercerem os seus direitos e deveres de cidadãos. Essas coisas
como direito à educação, de qualidade, saúde, saneamento básico, são direitos de todo cidadão, e não apenas de quem tem o maior poder aquisitivo. Dá para entender? Ao observar os jornais e a vida, até mesmo que existem algumas classes sociais diferentes, né? Algumas pessoas têm mais dinheiro, concentram maior capital e têm um padrão de vida mais alto. Já outras não concentram tanto dinheiro, mas têm o suficiente para viverem bem e confortavelmente. E existem pessoas ainda que apenas têm o necessário para sobreviverem. Infelizmente, há pessoas que vivem com muitas dificuldades, passando até mesmo necessidades. E isso é o que nós chamamos de desigualdade social. As classes sociais existem justamente por conta das desigualdades sociais que separam economicamente essas pessoas, falando de uma forma bem simples. O que seriam essas diferenças? Enquanto uns têm muito, outros falta, ou até mesmo não têm nada, nem um alimento para sua sobrevivência. Vou dar um exemplo prático e real aqui para vocês, sobre como a desigualdade existe, mas não devemos nos deixar abalar por elas. Como eu falei no início da aula, eu me chamo Beatriz e sou professora, como vocês podem ver. Eu sou formada em pedagogia. A vida toda eu estudei em escolas públicas e, por isso, acredito na força que a escola pública tem e no que ela pode ter. E aí, precisava estudar e trabalhar também, para poder ajudar nas despesas da minha casa. Então, eu sempre precisei me organizar para dar conta de tudo isso, assim como muitos de vocês, estudantes. Quando eu terminei o ensino médio, eu precisava começar logo a trabalhar. Então, eu fiz um curso técnico em logística e comecei a fazer estágio. Mas quando terminou o curso técnico, eu não consegui emprego na área e fui trabalhar como atendente de telemarketing. Aí eu fiz o Enem, um exame utilizado por muitas universidades e faculdades para o ingresso dos alunos. Com a nota que eu tirei no Enem, eu consegui uma bolsa integral em uma universidade particular. E aí, eu fui estudar lá. No segundo período da faculdade, eu saí do emprego de telemarketing e comecei a fazer 2 estágios para poder conseguir o valor de um salário. Então, eu trabalhava de manhã no estágio, de tarde em outro estágio e à noite eu ia para a faculdade. E assim, eu me formei professora. Foi um longo processo até tudo isso acontecer, né? Não foi fácil. Mas eu estou mostrando para vocês um exemplo real. Pois entre todos os alunos da minha turma, tinham muitas realidades diferentes. Algumas pessoas precisavam estudar e trabalhar para ajudar em casa, assim como eu. Já outros tinham a oportunidade de se dedicarem apenas aos estudos, por não precisarem ajudar financeiramente em casa. Cada qual com sua realidade e, consequentemente, ocupando lugares diferentes no sistema capitalista. Mas para animar você, que está estudando e precisa trabalhar, ou você que agora consegue estudar porque precisou antes, por algum motivo da sua vida, não pôde estudar, mas agora está tendo a oportunidade, para animar vocês, eu contei essa história. Temos muitas lutas, mas podemos vencer também, para alcançarmos os nossos objetivos. Cada um tem o seu tempo. É importante não desistir, tá bom? Mas o que é um cidadão? Todo mundo que mora no nosso país é cidadão, seja brasileiro ou não. Ser cidadão também é ser um indivíduo envolvido na sociedade. E isso implica em ter direitos e deveres que devem estar equilibrados. Direitos e deveres que sirvam para todas as pessoas, pois vivemos em um coletivo. Então, os direitos e deveres têm que respeitar a diversidade e a diferença entre as pessoas. Ainda que existam essas diferenças de classes sociais e poder aquisitivo, todos somos considerados cidadãos, tá bom? Cidadão é um indivíduo, uma pessoa, que tem direitos e deveres para com a sociedade. Deveres são aquelas coisas que temos a obrigação de fazer, como, por exemplo, participar das eleições, votando e escolhendo o candidato que representa aquilo em que acreditamos. Cumprir as leis, respeitar o direito das outras pessoas e assim por diante.
Existem muitos outros deveres, mas esses são alguns exemplos. Direitos são as coisas que podemos e devemos receber. É direito de todo cidadão ter acesso à saúde pública de qualidade. A educação pública para todos, sem distinção, também é um direito. Votar com o propósito de eleger um candidato da sua preferência, pensando no coletivo. Votar é um dever e também é um direito. Todas as pessoas têm direito à moradia e liberdade. Com tudo isso, podemos entender que, independente da classe social em que estejamos ou que façamos parte, temos direitos e deveres. Somos todos considerados cidadãos. Claro que vemos as desigualdades, como muitas vezes isso tudo não ocorre com igualdade. Mas é por isso mesmo que precisamos nos conscientizar para cobrar das autoridades que cada vez mais precisamos ter acesso aos nossos direitos. Mas, claro, respeitando e cumprindo todos os nossos deveres também. Afinal, deve ser uma via de mão dupla, cumprir os deveres e ter acesso aos direitos. Vamos fazer uma atividade para reforçar o que a gente aprendeu hoje. Pense sobre um direito e pense sobre um dever que todo cidadão deve ter. Falamos sobre alguns na aula de hoje, não é mesmo? Vocês se lembram? Vou dar um tempinho para vocês refletirem, tá bom? Então, conseguiu pensar em um direito e um dever que todo cidadão deve ter? Quanto ao direito, você pode ter pensado em saúde pública, educação pública, direito ao voto nas eleições, são exemplos, né? E dever? Bom, você pode ter pensado em respeitar os outros cidadãos, cumprir as leis e participar das eleições também, seja como candidato ou como uma pessoa que vota. Esses são apenas alguns exemplos dos que podemos pensar. Mas você pode ter lembrado de outros durante a sua reflexão, tá bom? Bom, pessoal, vamos relembrar o que falamos hoje. Hoje, nós aprendemos o que são classes sociais. Nós também falamos o que é o capitalismo. Entendemos mais sobre a desigualdade social. E compreendemos o que é ser um cidadão e sobre os direitos e os deveres que temos com isso. A nossa aula está chegando ao fim. Você se lembrou de registrar a sua presença nessa aula? Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Dá tempo ainda. Foi muito legal refletir sobre esses temas com vocês. Até uma próxima aula, estudantes! E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!